Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Sírio Forel nasceu em Bravos, a mais rica e poderosa dentre todas as cidades livres de Essos, em data desconhecida, mas presumivelmente por volta dos anos 250 após a conquista. Ele cresceu sendo instruído nos caminhos dos espadachins da cidade, o que era conhecido como a Dança das Águas, um estilo de combate muito mais sutil, rápido e leve do que a esgrima pesada praticada pelos cavaleiros Westerosi, e marcado principalmente por suas esguias e afiadas lâminas características, criadas para se adequarem aos movimentos rápidos e súbitos da arte. O maior sonho de Sírio sempre foi o de se destacar entre os demais espadachins Braavosi, eventualmente tornando-se o guerreiro de maior destaque na cidade, a chamada Primeira Espada de Bravos, o homem designado como protetor juramentado do Senhor do Mar, a autoridade máxima na Cidade Livre. Sua chance veio finalmente quando a Primeira Espada faleceu, e o Senhor do Mar em pessoa, conhecendo a formidável reputação de Sírio, o convocou ao seu palácio para ser testado. Diversos outros homens já haviam sido convocados e testados antes de Sírio, e todos haviam falhado, mas o espadachim se sentia calmo e confiante. Ao ser levado à presença do Senhor do Mar, lhe foi perguntado o que ele pensava sobre a formidável criatura prostrada sobre o colo do Senhor, um enorme e indolente gato que se espreguiçava e se sentia tão à vontade que era como se o palácio lhe pertencesse. O Senhor do Mar disse a Sírio que o animal era muito exótico, de uma terra distante, e lhe perguntou se alguma vez em sua vida havia visto criatura semelhante. Sírio, inabalável, lhe respondeu que via animais como ele aos milhares, todas as noites, pelas vielas e becos da cidade, após o que o Senhor do Mar, rindo, lhe conferiu o posto de nova Primeira Espada de Bravos. O caso em questão era que Sírio, ainda que não fosse o maior, mais rápido ou mais jovem entre os candidatos à nova Primeira Espada, acabou por se mostrar o mais perspicaz e esperto, além de ser o único com a capacidade de enxergar, e não apenas ver, o gato que se sentava sobre o colo do Senhor do Mar, uma habilidade que este julgava ser indispensável ao seu protetor. O gato havia se tornado bastante gordo após anos de uma farta alimentação com os restos dos banquetes no palácio. Suas orelhas haviam sido roídas em brigas de ninhada quando ainda era jovem, e o Senhor do Mar se referia a ele constantemente como ela, embora fosse obviamente um macho. Mas a história que ele contou aos candidatos dava a entender que ele era muito mais exótico e especial do que de fato era, e os outros homens, vendo o animal da forma como o Senhor do Mar lhes levava a percebê-lo, haviam caído em sua armadilha e sido dispensados, mas Sírio, sendo capaz de enxergar a verdade apesar do condicionamento, deu a resposta correta sem hesitar, o que lhe rendeu sua nova posição. Muitos anos mais tarde, quando os serviços de Sírio como Primeira Espada já não eram mais necessários, ele foi colocado em contato com Lord Eddard Stark, então mão do rei Robert I de Westeros, e foi contratado para seu serviço, com a função de instruir sua jovem e rebelde filha Arya nos costumes da Dança das Águas Braavosi, um estilo de luta para o qual ela seria muito mais adequada do que a esgrima Westerosi, e que se adequaria melhor à esguia espada da menina, Agulha. Sírio, a princípio, treina a Arya usando um par de espadas cegas de treinamento, de madeira lastreada com chumbo, para lhes dar o peso ideal. Ele também ensina a menina a se mover e a pensar como uma legítima guerreira, empregando para isso métodos de treino pouco ortodoxos, como a caça de gatos pelos corredores da Fortaleza Vermelha e sessões de equilibrismo no limite de escadarias. A Arya devia treinar para se tornar rápida, perceptiva, destemida, para se movimentar com graça e para ser ousada. Sírio também lhe falou, durante o treinamento, a respeito da única e verdadeira divindade no mundo, a morte. Ele lhe disse que todos os homens eram preenchidos por água e que, quando um corpo era furado por uma lâmina, a água escorria e a pessoa morria, correndo para os braços da morte. O treinamento de Sírio pretendia fazer com que esse encontro de Arya com o Deus da Morte fosse postergado tanto quanto fosse possível, e em nome disso, Sírio lhe ensinou o que dizer ao Deus da Morte. Hoje não.
Ele também a instruiu em métodos para aguçar seus sentidos para além da visão, ensinando-lhe a perceber o mundo ao seu redor de forma mais profunda com ouvidos, nariz e pele, cobrindo seus olhos com uma tira de tecido negro e lhe conduzindo em rodopios e torções. Apesar dos métodos curiosos e duros de treinamento de Sírio, que conferiam à Arya um grande número de equimoses e outros ferimentos, e das consequentes suspeitas de Lord Eddard quanto à sua efetividade, Arya se recusa veementemente a permitir que o pai procure outro tutor para si, afirmando que Sírio é o único professor que deseja. Embora Eddard soubesse que qualquer outro homem versado em armas poderia assumir o posto, ele sabia também que não devia tentar discutir com a obstinada filha nesse ponto, de modo que apenas lhe pediu que fosse mais cuidadosa. Algum tempo depois, enquanto Arya e Sírio estavam absortos em sua última lição de dança antes de retornarem ao Winterfell, onde Sírio prosseguiria com o treinamento da menina, eles são interpelados por visitantes indesejáveis. Sir Meryn Trant, da Guarda Real, acompanhado por um grupo de soldados domésticos Lannister. O cavaleiro ordena a Arya que venha consigo, lhe dizendo que seu pai deseja lhe falar, e a menina a princípio se mostra inclinada a obedecê-lo, mas Sírio a faz parar, indagando Trant a respeito do motivo que levaria Lord Eddard a enviar soldados Lannister para procurar Arya ao invés de homens de sua própria guarda. Arya, entendendo a lógica na dúvida de Sírio, se recusa a ir com os soldados do Leão, e a paciência de Trant chega ao fim. Ele ordena que seus soldados capturem Arya e matem Sírio, julgando que um homem velho com uma espada de treino não representaria nenhum risco a soldados armados. Mas o homem em questão era Syrio Forel. Após quebrar ossos, explodir o olho de um dos Lannister e matar ou incapacitar nada menos do que 5 deles, usando apenas sua espada de madeira, Sírio ordena a Arya que fuja dali o mais rápido possível, em busca de seu pai, enquanto ele próprio enfrentava Sir Meryn, buscando atrasá-lo para impedir que o alcançasse. Arya então sai a toda velocidade e os dois homens se atracam. Embora o autor não tenha descrito explicitamente a morte do mestre de dança, presume-se que ele não tenha sido capaz de derrotar um cavaleiro totalmente couraçado sem o armamento adequado, de modo que é quase certo que Sírio tenha falecido naquele momento, em um último ato de extremo heroísmo. O que dizemos ao Deus da Morte? Hoje não.